Boa noite, bem-vindos ao espaço de análise e comentário da atualidade por Francisco Mourão Correia. Vivemos tempos excepcionais, tanto na informação desclassificada como pela autenticação de imagens e documentação por parte do Pentágono. E nestes tempos excepcionais justifica-se a intervenção de Francisco Mourão Correia na qualidade de estudioso, mas também como coordenador do Grupo Exopolítica Portugal. Francisco, boa noite e obrigado por ter aceito este desafio para comentar estes tempos atuais. Boa noite. Deixa-me só confirmar que de facto estamos em direto, porque... Estamos em direto, Francisco. Bom, eu tenho essa indicação no Zoom, falta-me saber se de facto isso está a acontecer na página. Eu tenho a confirmação por parte da nossa equipa, o Miguel, a Ana, o Alexandre, o Ricardo e o César, que eu agradeço também a colaboração deles para levar esta emissão avante pelas redes sociais. Posteriormente esta conversa estará disponível no YouTube para quem quiser voltar a ver no canal Exorealidades. Francisco, uma vez mais, boa noite, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por estarem aqui e obrigado ao Filipe por esta ideia de fazermos esta pequena conversa em direto. Vamos tentar realizar mais eventos, sempre que a atualidade assim o justificar. Para já, Francisco, como é que encara esta mudança de atitude? Possivelmente foi alavancada pelos eventos do Nimitz, do Gimbal e do Go Fast. Esta mudança de atitude por parte do Pentágono no que concerne ao reconhecimento e à autenticação de imagens e vídeos tornado público. Eu gostava de saber também se personagens que surgiram e que emergiram de certa forma neste meio, como o Lou Elizondo, o Chris Mellon, o Senador Reid, o Marco Rubio, que importância podem ter neste momento para alavancar esta situação atual, este volte-face, digamos assim, por parte do Pentágono? Bom, volte-face não será eu não diria um volte-face, mas sim uma adaptação. Portanto, o trabalho tem sido feito muito no back-office, não é? Portanto, já de algumas décadas para cá que tem havido um certo conflito, um jogo de forças entre aqueles que estão dentro do sistema e que pretendem que haja um disclosure, portanto, o reconhecimento oficial, digamos assim, que somos visitados, e aqueles que vêm da velha guarda, do célebre grupo Majestic 12, entre outros, e que ainda têm uma postura muito de controle da informação, digamos assim, não é? E o Harry Reid, sem dúvida alguma, desempenha aqui um papel fundamental. O Harry Reid, que foi, em tempos, o líder maioritário do Senado, e, portanto, foi ele que, por ser também do Estado de onde é também o Robert Bigelow, e são amigos, foi ele que, de alguma forma, conseguiu canalizar alguns fundos por parte do Congresso para financiar o Robert Bigelow, como muitos sabem. Isto às vezes é difícil uma pessoa estar a falar, porque o público que nos está a ouvir com certeza será mais ou menos diverso. Há pessoas que com certeza saberão tanto ou mais do que eu, e há outras pessoas que chegam aqui pela primeira vez e não sabem o que estão a ouvir. E portanto às vezes é difícil tentar resumir tudo num só momento. E estava eu a dizer que o Harry Reid, uma pessoa muito importante em Washington, portanto, quem é líder maioritário do Senado controla, embora nos Estados Unidos haja 3 ramos de poder, não é? O Congresso, o Senado e o Presidente, como o Poder Executivo, mas todos eles têm o seu poder, digamos assim, controlam fundos, controlam legislação, controlam o Poder Executivo. E o Harry Reid sempre teve algum interesse por parte da questão não só do paranormal, mas também da parte dos OVNIs, e portanto amigo do Robert Bigelow, um multimilionário que é fornecedor de tecnologia da NASA, por exemplo, e conseguiu canalizar alguns fundos para o estudo do fenómeno OVNI e não só.
e também atividade paranormal. E é daí que depois surge, portanto, isto é tudo feito em back-office, até que em 2017, a 16 de dezembro de 2017, é publicado no New York Times um artigo do Ralph Blumenthal e da Leslie Kean, em que dão a conhecer um projeto que tinha a vir dentro do Pentágono, que tinha ocorrido entre 2007 e 2012, que era o ATIP, o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. E, bom, a partir daí foi um rol de notícias até aos dias de hoje. Não é? De dizer que também em 2017, 28 de maio de 2017, portanto uns meses antes de ser dada a conhecer esta notícia, o Robert Bigelow tinha dado uma entrevista extensa no 60 Minutes da CBS, onde se falou muito de tecnologia da NASA, etc., dos novos horizontes, etc., mas também ele refletiu e afirmou que, segundo a perspectiva dele, segundo a opinião dele, o nosso planeta já havia sido visitado no passado e continuava a ser visitado por outras inteligências. Pronto. Isto foi no 28 de maio de 2017. Em outubro, a 11 de outubro de 2017, é dado a conhecer o To the Stars Academy of Arts and Sciences, do Tom DeLonge, ex-vocalista dos Blink-182, e este grupo, constituído por... foi dado a conhecer o Luís Elizondo, portanto, que fez parte de equipas de contra-inteligência, contra-terrorismo do Pentágono, e que foi quem esteve a liderar o ATIP, mas também o Steve Justice, que fez parte da Skunkworks, Lockheed Skunkworks, que desenvolveu, por exemplo, o SR-71, portanto, aquele avião supersónico, invisível a radar, e portanto, e sabe-se que a Skunkworks tem realmente tecnologia de ponta que nós nem sequer sonhamos. Portanto, provavelmente aquilo que desenvolveram há 20 anos atrás é para nós ainda desconhecido e é para nós, provavelmente, o topo da tecnologia, para eles já será passado. Não é? Portanto, e se calhar vai engrenar aqui naquilo que hoje em dia se vê. Mas tem outros, tem o Jim Sullivan, que fazia parte também do Departamento de Defesa e da CIA, o Hal Puthoff, que fez parte da CIA também, Departamento de Defesa, desenvolveu vários programas para a CIA em termos o chamado Remote Viewing, por exemplo, a visão remota. Houve o Monroe Institute, por exemplo, nos anos 70. Fruto, portanto, este grupo To the Stars Academy disse que ia começar a pôr a boca no trombone, que tinha muitos contactos e, portanto, estavam motivados, de facto, a fazer uma revolução na questão da desclassificação da documentação e trazer testemunhas. No fundo, aquilo que muitos outros tentaram ao longo dos anos, Stephen Greer, Stephen Bassett, etc. E estes, de facto, com o peso do Luís Elizondo, que esteve por dentro de um programa e que tem as suas ligações ao Pentágono, trouxe, de facto, uma revolução. O certo é que, desde cedo, portanto, logo no mês de dezembro, surgiram notícias em que punham em causa aquilo que tinha sido divulgado, punham em causa, se calhar, o próprio programa, será que o programa existiu ou não existiu. Logo em 2017, em dezembro de 2017, tinham sido dados a conhecer os 3 vídeos que já estavam presentes na internet já há alguns anos, desde 2007, se não estou em erro, mas, enfim, ninguém tinha prestado assim muita atenção, a não ser, portanto, aquilo surgiu, foi publicado dentro de um grupo restrito de militares e depois saiu para a internet, para o público em geral, mas na altura falou-se que os vídeos tinham sido autorizados pelo Pentágono, mas não havia um reconhecimento oficial por parte do Pentágono daqueles vídeos eram reais. Portanto, aqui um duplo jogo. Por um lado diziam que o Pentágono tinha autorizado, mas por outro lado dizia-se que o Pentágono não reconhecia os vídeos. Portanto, houve ali, desde logo, uma luta não só de poder, mas também de informação. Surgiram várias
várias entidades a questionar, inclusive, o papel do Luís Elizondo. Surgiram notícias, o próprio John Greenwald, do Black Vault, chegou a pôr em causa, com base em algumas notícias, fruto de insiders do Pentágono, a dizer que o Luís Elizondo nunca lá tinha estado, nunca tinha liderado este grupo, e, portanto, desde o início se percebeu que ia haver conflito de informação entre aqueles que pretendem que haja libertação de informação e aqueles que pretendem controlar a informação. Aliás, ainda hoje existe alguma sombra em Continua a existir e vai continuar a existir, Luís Elizondo e das suas motivações também para fazer o que tem feito. Se ele fez parte de um grupo de contra-terrorismo, contra-informação, é claro, é óbvio, não é? E, portanto, basta ver também, nós tivemos uma reunião com ele e temos andado em algumas comunicações com ele. Reparar que nós temos há um grupo internacional, nós começamos com reuniões online via Skype em 2009, após, portanto, a primeira reunião internacional de grupos internacionais de exopolítica foi em 2008 em Roma, depois em 2009 em Barcelona, em 2011 cá no Porto. Foi muito bom e realmente desde 2009 que fazíamos reuniões periódicas, tipo de 15 em 15 dias, mas chegou a um ponto neste momento, desde o ano passado, em que hoje em dia há 4 reuniões por semana. 4 reuniões por semana. O que é, para mim, torna-se às vezes um pouco violento. Às vezes chego a participar em 2 reuniões ao mesmo tempo. Se torna-se violento para mim, para a família, etc. Mas isto para dizer que, de facto, há muita informação a correr. Há vários grupos internacionais com troca de informação e nem sempre sai para público. Portanto, hoje em dia há um certo frenesim a ver quem vai ser o primeiro a divulgar a primeira notícia e dá-me a ideia que, enfim, há aqui um certo histerismo sempre à espera. Mas eu estou já a divagar bastante na conversa. Mas vamos falar de notícias. Notícias porque foram dias muito agitados. Houve notícias que viralizaram completamente na internet. E refiro-me a 2019, aos dias 14, 15, 25 e 30. Surgiram toda uma série de imagens e, posteriormente, também um vídeo, possivelmente, ao que tudo indica, captado a bordo de uma frota de destroyers norte-americanos, o USS Kidd, USS Russell, USS Rafael Peralta e o USS John Finn. Aparentemente, Omaha também. E o Omaha também. Estes destroyers terão sido escoltados por 6 objetos, aparentemente triangulares. Há quem refere que eram piramidais em termos de estrutura, e isto durante os exercícios militares a 50 milhas da costa, mais ou menos 80 quilómetros. Deste evento resultam as tais imagens que eu peço ao Francisco que nos mostre aqui na tela, e também um vídeo e um briefing tornado público. Gostava de saber a sua opinião, não só relativamente às imagens, porque não há muito para explorar relativamente às imagens, mas sim a circunstância em que elas são captadas. E eu penso que, mais que a imagem, é o próprio enquadramento que merece alguma opinião. Estão a ver a minha imagem ou não? Estamos a ver, sim. Okay, portanto, isto são imagens do canal Mystery Wire, e a fonte foi o bem informado Jeremy Corbell, ele que é um pupilo. Isto pronto, faz sentido fazer aqui também um ponto de situação. E, portanto, em 2019, após, enfim, as notícias todas estavam a surgir, e também por alguma pressão que estava a ocorrer, porque começaram a surgir, portanto, quando alguns senadores foram apanhados de surpresa com as notícias que estavam a vir a público, a certa altura começaram a questionar, a ver o que é que se passava, e, portanto, foram requisitados briefings, principalmente com o Comitê de Inteligência, né, com a Comissão de Inteligência. E desses briefings resultou que, obviamente, depois começou a haver pressão também junto das próprias entidades militares, a ver o que é que se passa aqui. Nós não sabemos o que é que são objetos. De repente as pessoas parece que acordaram, parece que apagaram tudo aquilo que aconteceu há 70 anos atrás, ou ao longo de 70 anos, não é? Porque isto tudo que estamos a ver hoje em dia
ao longo de 70 anos foi igual, portanto, houve na mesma intrusão em bases militares, houve filmagens por parte de pilotos, houve avistamentos visuais por parte de pilotos, portanto, nada disto é novo. Mas, enfim, como sempre foi tratado com alguma ridicularização, com alguma fantasia, de repente estes senadores começaram a ver, bolas, afinal, parece que, afinal eu aprovei canalização de fundos para um ATIP sem saber o que estava a fazer, quais foram os resultados do ATIP, gastamos não sei quantos milhões a fazer o quê, é preciso realmente dar conta, e portanto, pronto, foram pedidos estes briefings, e em 2019, a essa altura, a própria Marinha reconhece que está a redefinir os protocolos de report. Portanto, na altura não havia nenhum protocolo, portanto, as pessoas, os militares que tivessem um avistamento, não havia como dar seguimento, não é? Podiam falar com o seu superior, mas depois aquilo caía muitas vezes em mar morto, em saco roto, digamos assim. Portanto, em 2019, a Marinha, sim senhora, estipulou um novo procedimento. E eu tenho a ideia que essa própria abertura estimulou alguns dos militares a, hoje em dia, não terem problemas em eles próprios tirarem as fotografias com os tais telemóveis, porque algumas das fotografias foram tiradas com telemóveis, dos cockpits e também na ponte dos navios onde estavam, e portanto a partir daí começou realmente a haver uma maior abertura. E em 2020 o Departamento de Defesa, também lá está mais uma vez pressionado, reconhece que está em vias de criação de uma task force para começar a recolher toda a informação por parte das diversas agências e, portanto, processar toda essa informação. Quando começam a haver reuniões com elementos da task force, é quando de repente surge, há um leak, há a passagem de informação por parte de alguém que esteve presente num desses briefings ao Jeremy Corbell. O Jeremy Corbell refere que nessa reunião terão sido apresentados cerca de 10 vídeos e também à volta de 10, 12 fotografias tiradas de 3 momentos diferentes que ocorreram, lá está, em 2019, à volta entre março e julho de 2019, envolvendo, neste caso, o USS Russell com estas formas triangulares, que o Mick West já fez um vídeo a dar uma explicação, no fundo a fazer um debunk, porque o Mick West é um dos vários personagens hoje em dia, já com algum historial, gosta de rebater tudo aquilo que está ligado aos OVNIs. Há um outro indivíduo também, que agora esqueci-me do nome, que é o Tyler Rogoway, do Drive, que também muito especializado em tecnologia militar e faz normalmente sempre um rebuke, tenta dar uma explicação mais terra a terra, digamos assim, dos possíveis avistamentos, o que é que podemos estar perante, que tipo de drones ou que tipo de tecnologia podemos estar a ver. O Mick West deu uma explicação, enfim, que vale o que vale, para quem quiser aceitar. Ele diz que isto provavelmente terá sido, uma vez que foi utilizado uma espécie de um binóculo acoplado, de visão noturna acoplado ao iPhone, e que face que possa ser manipulada a abertura na lente para esta forma triangular, e portanto deu uma explicação mais ou menos que isto poderia ser inclusive um avião com as luzes de presença, porque as luzes de presença, a forma como estão a pulsar são idênticas a um avião comercial, as luzes de presença de navegação de um avião comercial, e portanto para ele está mais ou menos explicado. O Jeremy Corbell diz que, juntamente com o George Knapp, que é um investigador de renome nos Estados Unidos, que é também amigo tanto do Harry Reid como do Robert Bigelow, foi uma pessoa que sempre esteve ao lado do Robert Bigelow, e eles os dois disseram que, no fundo, seguiram todos os trâmites de validação das fontes. A própria Susan Goh, da porta-voz do Pentágono, a coronel Susan Goh, porta-voz do Pentágono, reconheceu que o vídeo é real no sentido em que veio de operativos da Marinha,
Mas mais nada que isso. Portanto, os vídeos de facto vêm de operativos da Marinha, isso não quer dizer nada, não é? Portanto, está neste momento, é um dos elementos que foi apresentado à Task Force e que está a ser analisado. E na minha perspectiva, na minha opinião, sem dúvida alguma que a publicação destas fotografias, sem ter havido ainda uma conclusão do estudo que está a ser realizado, no fundo, estar a pôr o carro à frente dos bois, não é? Porque trazer ruído para a praça pública, porque nós não sabemos, quer dizer, isto é uma filmagem, pronto, é um objeto triangular, mas pode ser mil e uma coisas, pode ser uma coisa perfeitamente banal, pode ser realmente um efeito da lente, ou pode não ser, mas quer dizer, toda e qualquer opinião é pura especulação. E, portanto, enquanto não for terminado um relatório oficial, penso que não há muito a discutir. Sim, isto são imagens que nos têm sido apresentadas como uma grande revelação. Mas não é, que mas não no é uma fundo grande pode revelação. ser um mero indutor de erro, e acho que é sempre necessário ter alguma cautela na abordagem a este tipo de imagem. O importante aqui realmente é o enquadramento em que elas surgem, e penso que pronto, aí sim poderá ter algum interesse. Pronto, sabemos que este é um dos 10 que foram apresentados no Task Force, de uma de reunião em que tem havido várias, e portanto tenham sido recolhidos vários. O próprio o chefe de operações navais da Marinha, o almirante Michael Gilday, ele próprio disse que, fruto das diversas notícias que têm surgido, dos diversos casos que tem tentado acompanhar, e portanto ele é como se fosse o chefe de Estado-Maior da Marinha nos Estados Unidos, ele próprio reconhece que não tem explicação para alguns dos casos que têm ocorrido, e não está sozinho. Nós temos aqui um rol de gente, e já podemos lá ir mais tarde, agora estamos a ver as imagens, mas que dizem o mesmo, não é? Portanto, este é do caso S. Russell, de julho de 2019. Vamos passar à seguinte, que é, penso que é este do Omaha. Portanto, e este do Omaha terá sido também em julho, penso eu. Penso que já estão a ver. Será uma esfera, e este foi identificado como uma esfera com capacidade multimeios, e portanto veio de cima, supostamente do espaço, atravessou o ar, entrou na água sem se desfazer. Né? Portanto, é os chamados cinco observáveis, que eles neste momento estão a estudar. 5 observáveis em termos de aceleração instantânea, hipervelocidade, portanto 5 vezes acima do som, da velocidade do som, a capacidade de multimeios, a capacidade de ser invisível a olho nu e a radar, e a própria antigravidade, portanto a positive lifting, a antigravidade. E portanto, se eles reconhecem dentro do próprio Comitê de Inteligência, reconhecem que qualquer nação, qualquer objeto voador, seja um avião, seja o que for, que tenha pelo menos uma destas capacidades, tem necessariamente, obviamente, no momento, uma capacidade como é que se diz? Agora falta-me o termo, mas está, no fundo, está acima das capacidades do inimigo, não é? Portanto, é uma valência que lhe dá uma superioridade em campo estratégico. Qualquer uma destas valências, só uma delas daria automaticamente uma superioridade em campo de batalha. Mas se um objeto tem estas 5 capacidades num só, quer dizer, que qualquer nação com um objeto que tivesse, uma aeronave que tivesse estas 5 capacidades, dominaria o mundo, não é? Porque, portanto, a hipervelocidade, capacidade de ser invisível, a antigravidade, multimeios, andar no espaço, no ar e na água, sob a água e sobre a água, debaixo da água. Portanto, é algo que intriga, é algo que o próprio senador Marco Rubio, que é o líder do Comitê de Inteligência, e o próprio Mark Warner, que é o vice-chairman, eles próprios dizem, e disseram publicamente, não é?
Isto revela um salto, uma evolução tecnológica que nós neste momento não possuímos. Nós, Estados Unidos, os Estados Unidos é de longe a nação que mais investe em termos militares, não é, no mundo. E, portanto, se eles dizem, nós não temos esta capacidade, mas põe-nos precisamos de perceber qual dos nossos adversários conseguiu dar este salto. E o Marco Rubio disse, eu prefiro que tenha sido a China, eu prefiro que tenha sido os extraterrestres, que seja uma hipótese extraterrestre, do que ter sido a China ou a Rússia a dar este salto tecnológico, porque põe-nos em muito maus lençóis. Sim, eu acho estas imagens particularmente relevantes porque, segundo o próprio Jeremy Corbell, estaria um submarino a patrulhar estas águas na altura em que o objeto parece se submergir. Não foram encontrados destroços, nem foi encontrado qualquer tipo de registro do objeto. Também é importante referir Mas isso. mesmo, por exemplo, no caso de Nimitz, em 2004, quando o objeto foi detectado sob a água, portanto, tic-tac a fazer assim, não é? Portanto, em movimentos muito rápidos, como Erráticos, mergulhar por baixo da água, naquele momento, a acompanhar a frota, estava também um submarino com alta capacidade sonar e que também não conseguiu identificar nada. Não é? Portanto, isso supostamente estava um objeto ali por baixo. Vamos em questão à terceira imagem. Sim, há aqui uma questão interessante que o Francisco frisou relativamente a esta tecnologia, porque realmente não há muitas opções disponíveis. Ou se trata de uma tecnologia exótica norte-americana a ser testada no próprio meio militar, ou trata-se de tecnologia russa, se não for russa, possivelmente chinesa, ou então tecnologia exterior, quer dizer, não haverão muitas mais opções, penso eu. O Tyler e mesmo o Tim McMillan do The Brief e o Tyler do The Drive fazem referência que o próprio Irão e Israel têm investido muito nestes pequenos drones, que é uma tecnologia relativamente barata e com capacidades muito interessantes, também com alguma autonomia e tal. Pronto. E fazem também a referência a esse facto. A Skunkworks está décadas à frente do resto do mundo e nós não sabemos que tipo de tecnologia é que eles têm. Portanto, provavelmente aquilo... Eles fazem referência, inclusive, a um dos casos que como é que ele se chama? O Ryan Graves faz, o piloto Ryan Graves, que diz que em 2015, portanto, ao largo de San Diego, quando vêem a certa altura um cubo dentro de uma esfera que passou entre os dois aviões, eles dizem que há uma patente de um caso de 1945 de um balão estratosférico de manipulação, portanto, com a capacidade de simular os radares, digamos assim, portanto, já de 1945, e que tem os desenhos, a maquete do próprio balão, assemelha-se àquilo que o piloto possa ter visto. Agora, um balão é um balão, é algo estático, sensivelmente, portanto, realmente permanece naquele local e tal, pronto, não anda. E este objeto cruzou-se com os aviões a grande velocidade, portanto, não é propriamente um balão, não é? E quer dizer, num ambiente de treino para isto é imediatamente antes da esquadra ser deslocalizada para o Médio Oriente, não é? Portanto, em que estão com exercícios militares e de repente surgem estes supostos drones. Há quem diga que como sempre houve uma certa... Isto não é só nos Estados Unidos, é? Em todo o mundo, inclusive em Portugal também aconteceu o mesmo, que já me foi explicado por diversos, inclusive pelo seu general Conceição e Silva e pelo seu tenente-coronel Marcos Pereira, de que sempre houve uma certa rivalidade entre a Marinha e a Força Aérea. E, portanto, nos Estados Unidos aquilo é um bocado levado, o sentimento de competição é levado ao extremo e, portanto, que provavelmente isto poderia ser uma tecnologia desenvolvida pelo Departamento da Força Aérea e que tivessem a testar os limites da Marinha em termos de resposta a algo completamente fora do comum. Não é? Agora, e daí poderia-se justificar um bocado o silêncio que, desde 2017,
a Força Aérea nunca se manifestou muito, é sempre a Marinha, a Força Aérea nunca se manifestou muito. Há inclusive quase um mito de internet, digamos assim, que foi um bocadinho explorado pela própria, aquela série que passou no canal História, o Unidentified, de que teria havido alguns tipo Men in Black da Força Aérea que tinham recolhido os logs, os diários e os registros de todos os Foi uma acontecimentos teoria no episódio de rapidamente Minix, etc. refutada pelo próprio David Fravor, não era? Porque ele era... Exatamente, David Fravor é sexto na linha de comando e ele próprio diz que não teve conhecimento de nada, embora, pronto, isso não quer dizer nada, não é? Porque são vários os outros operacionais que dizem que de facto isso aconteceu. Portanto, diz que disse, diz que não disse, enfim. Nós estamos em Portugal, muito longe. Nós só recebemos a informação por vias travessas, não é? Em terceira, quarta mão. Às vezes por programas de internet, outras vezes, é verdade. Eu tenho tido reuniões com vários outros, mas quer dizer, eu não estou lá, não estou a ver os documentos em mão, não é? Portanto, tem que, muitas vezes, aceitar aquilo que me estão a dizer. Pronto, não se ocorre esse risco. Este outro caso, nós estivemos com o MJ Banayas, do The Brief. Sim, esta é uma entrevista que pode acompanhar no canal Exorealidades. Portanto... Exatamente. O MJ Banayas, que escrevia para o The Drive e agora faz parte do conselho editorial do The Brief. Temos uma boa relação. Aliás, a Chrissy Newton também faz parte do The Brief e é nossa colega no New Frontier Network. Portanto, há aqui uma relação próxima com eles. Aliás, com a Chrissy Newton estou todas as semanas numa das reuniões. E, portanto, isto foi num dos briefings que foi do Task Force. Este foi tirado, lá está, por um iPhone do chamado Wing, portanto, do piloto que vai atrás sentado atrás do navegador do F-18. Isto foi tirado em março de 2019. E pronto, aqui são 3 fotografias. Temos aquela onde mais à esquerda, ao pé da lupa, que muitos dizem que é um Mylar balloon, portanto um balão que uns até identificaram como sendo um balão do Super-Homem, do Batman. Epá, mas quer dizer, será que os pilotos, a não ser que fosse por brincadeira, não é? Portanto, seja como for, nós podemos especular o que quisermos, não é? Portanto, podia ser um balão, sim, podia não ser. Nós aqui até que fez parte do briefing da Task Force e, portanto, há um relatório onde constam várias fotografias sobre nós tivemos acesso a uma, mas há várias outras sobre este caso. Temos o outro, o do topo foi tirado em abril, foi tirado agora recentemente em abril. Não, foi dado a conhecer em abril deste ano, mas fez parte desse briefing. Portanto, é quase uma orbe. Aliás, o próprio MJ Banayas, durante a entrevista, quando falávamos desta primeira imagem, que em termos de paródia se assemelha ao balão do Batman, como muitos dizem, falou-nos na possibilidade de mais imagens virem a público. Exatamente. E agora são divulgadas portanto, estas. Esse foi o MJ Banayas e o Tim McMillan tiveram acesso basicamente à mesma fonte que o Jeremy Corbell. E, portanto, estamos a falar de uma reunião que houve o ano passado, em maio de 2020, onde foram distribuídas algumas fotografias. O Jeremy Corbell fala em 10 a 12 fotografias, cerca de 10 vídeos também. E, portanto, nós temos aqui, pronto, 3 aqui, mais as outras 2 que há pouco que falamos, pronto. Portanto, são 5 das possíveis 10, digamos assim. Não temos acesso aos vídeos ainda, a não ser aquele do triangular. Pronto. A fonte é a mesma. E é apenas uma das reuniões, tem havido várias. Não é? Portanto, nós não sabemos quantas outras fotografias existem, sobre quantos outros. Pronto, o próprio Michael Gilday, o chefe de operações navais da Marinha, diz que têm recolhido informação por parte de outras nações com o mesmo tipo de objetos. E, portanto, nós sabemos neste momento que o Japão também deu a conhecer uma task force para
para estudar o fenómeno. Recentemente o Boris Johnson também anunciou uma redefinição, um novo financiamento para o novo programa espacial inglês, e que eventualmente contempla estudo também de fenómenos estranhos. Atenção que o AP, Unidentified Aerial Phenomena, o AP que hoje em dia está na moda, não é propriamente um termo novo. Este termo, que os americanos agora parece que o descobriram a pólvora, mas foi inicialmente utilizado em Inglaterra, nos anos 90, precisamente por causa do estigma que tinha a palavra UFO, e, portanto, dentro do MI5 falava-se em UAP. Portanto, entretanto, como o MI5 partilha muita informação com os serviços de inteligência dos americanos, UAP, entretanto, tem sido mais adotado, lá está, por questão do estigma do UFO. Sendo que, quando foi para o relatório do Nimitz, a palavra UAP não existe AAV, portanto, Advanced Aerospace Vehicle, portanto, veículo avançado aeroespacial. Chamam-lhe veículo mesmo. Portanto, em alguns meios chamam-lhe veículo, outros chamam-lhe fenómeno. Cá em Portugal também UAP não é novo. Fenómeno aéreo não identificado. Portanto, eu penso que o próprio, não sei se o CEAF chegou a utilizá-lo no passado. Portanto, não é propriamente novo. As pessoas andam a dormir. E os próprios mídia, como também nunca prestaram muita atenção e ridicularizaram o fenómeno, hoje em dia, de facto, parece que acordaram para algo que... Isto foi uma das próprias questões que eu coloquei ao Elizondo quando falamos com ele. Para quê todo este burburinho agora? Quer dizer, porque parece que estão a passar uma esfregona sobre tudo que se passou nos 70 anos passados, não é? Ele dizia, pronto, é verdade e tal, mas nós queremos ir atrás daquilo que são os acontecimentos mais recentes, aqueles que uma pessoa possa realmente ter mais por onde investigar e tal, pronto. Dar preferência sempre a testemunhos de pessoas que estejam no ativo neste momento, em detrimento de pessoas que estiveram no ativo no passado. Pronto. E é isso. Sim, a verdade é que nada disto é propriamente novo. Aliás, aquela imagem que vimos anteriormente do objeto a submergir, já um destroyer, um submarino norte-americano no passado, creio que nos anos 70, tinha imagens algo semelhantes, se não estou em erro. A própria... Ao longo dos anos, a intrusão por exemplo, como o próprio Marco Rubio refere, sabemos que há intrusão destes objetos ou deste fenómeno em bases nucleares sensitivas, não é? Recentemente. Sim. Isso aconteceu no passado, em plena Guerra Fria, isso aconteceu. Nós também tivemos com o Robert Salas, que foi na base de Malmstrom, não é? Em 69, em que aparece um objeto e de repente 10 mísseis desligam-se sozinhos, não é? Portanto, com sistemas de segurança individuais, portanto, como é que 10 se desativam assim de repente, não é? Quando o objeto aparece. Portanto, e como esse, houve várias outras intrusões em diferentes, noutras bases aéreas, com sistematicamente os caças serem enviados para tentar identificar o intruso, não é? E não conseguirem. Nós também, se tiverem a oportunidade de ver a entrevista que fizemos ao Oscar Santamaria, não é? Piloto peruano, que em 1980 teve aquela situação inusitada de disparar contra um objeto e nada aconteceu, não é? E portanto andou a perseguir o objeto até que ficou sem gasolina e precisou de virar para trás, mas há aqui um padrão comum com estes objetos, porque parece nunca haver uma retaliação. Sim, o caso de Tiarão em 76, não é? Portanto, o objeto que terá sido avistado aqui pelos pilotos da TAP, pelo comandante Eloy, e que depois mais tarde foi visto penso que em Espanha, e depois, entretanto, foi visto umas horas mais tarde em Tiarão, não é? E, portanto, são 2 caças são enviados. Um deles, o primeiro, tem que voltar para trás, o segundo, que é o Parviz Jafari, que chegou a general,
e que também, quando se aproximou demasiado para tentar disparar, o avião desligou-se, não é? E, portanto, ele depois teve que voltar para trás. Aliás, o próprio Oscar Santamaria apenas conseguiu disparar porque eram dispositivos manuais, porque hoje em dia a tecnologia eletrónica bloqueia simplesmente. Bloqueia. Não há como disparar Há contra estes inúmeros objetos. casos que uma pessoa não precisa de... A história está repleta de casos. Agora, o que é que isto é? Isso é outra história. Não temos... Há aqui uma questão interessante relativamente à hipótese dos drones e de serem drones de outras potências. A ser verdade, isto poderia constituir quase como um início de guerra, não é? Bom, isso é que o próprio podia David ter implicações refere, muito não é? graves. Portanto, quando ele tenta quando direciona os sensores de radar para o objeto e o objeto responde no sentido de tentar o scramble, tentar dizer ao computador eu não sou aquilo que me estás a querer ver, não é? Isso para eles é considerado um ato de guerra, portanto o tentar iludir o radar é considerado um ato de guerra. Os próprios eles fazem, no fundo, referência também a isso para tentar, alguns dos debunkers falam no Palladium, que era um sistema desenvolvido pelos americanos para tentar iludir os radares russos e, portanto, simular uma invasão de aeronaves, digamos assim, no seu espaço, portanto, mas iludir o radar. Não é? Portanto, eles dão essa explicação porque o Kevin Day, no caso de Nimitz, também refere que a certa altura nos radares os objetos apareciam e desapareciam, apareciam tipo numa nuvem de objetos e depois desapareciam, e que isso podia ser uma questão da própria ilusão, portanto, alguém estar a controlar um sistema, esse tipo de sistema de guerra, digamos assim, não é? Em que tenta iludir o inimigo. Mas no caso do comandante Fravor, não é só o contacto visual, portanto, o próprio piloto está a ver aquilo que está a passar, para além daquilo que vê no vídeo. Né? Portanto, quando aparecem os debunkers dizer que tentar explicar que o vídeo apenas são pássaros ou que são outros aviões, ou não sei o quê, estão-se a esquecer que os pilotos viram com os próprios olhos os objetos. Estamos a falar de pilotos altamente treinados, não estamos a falar de pessoas inexperientes a Sim, bordo exatamente. E, portanto, são vários, não é? Portanto, são vários. Aliás, é verdade que o Palladium é dos anos 60, e, portanto, se nos anos 60 já era possível criar esse tipo de ilusão, o atual sistema Nemesis conseguirá fazer algo muito... Vivemos quase realmente numa ilusão, numa matriz, não é? No Matrix. De facto, nós vivemos das aparências e de qualquer dia não sabemos distinguir o que é real e o que não é. Mas pronto. Vou passar a vista aqui pelo... Isto seria tecnologia que viaja no tempo, porque em 47, é o que eu estava a dizer, em 47, Kenneth Arnold, quando vê aqueles 9 objetos sobre o Monte Rainier, aquilo que pensa é, os soviéticos desenvolveram uma arma que nos vai suplantar, não é? Portanto, essa foi a primeira preocupação. Exatamente, e já agora, pegando nesse exemplo que o Francisco deu e passando aqui uma revista rápida pela nossa caixa de comentários e de perguntas, tenho aqui uma pergunta pertinente. Serão estes objetos que temos visto recentemente, como no caso Nimitz e outros, os mesmos que dos Foo Fighters da Segunda Guerra Mundial, uma vez que têm características visuais muito, muito semelhantes? O fenómeno é o mesmo. O Ricardo nos deixou aqui, que realmente... Sem dúvida alguma, o fenómeno é o mesmo. O fenómeno perdura no tempo. Tem as mesmas características, continua a jogar o jogo do gato e do rato, não é? Portanto, aproxima, nunca se deixa que nós nos aproximemos muito, portanto há aqui um jogo sempre de ilusão, não é? De facto, assim é. Eu acho muito interessante, nós tivemos uma reunião de entrevista com o Nick Pope. Como sabem, o Nick Pope trabalhou para o departamento, dentro do Ministério da Defesa inglês, num departamento que estudava o fenómeno OVNI, portanto, nos anos 90. Eu já lhe tinha perguntado isto, que eu tive com ele em 2019, na conferência em Barcelona,
e ele agora está a ver nos Estados Unidos, mas nós vamos libertar a entrevista daqui a uma semanita. Mas uma das coisas que já lhe tinha perguntado na altura e que voltei a perguntar, por exemplo, com o Skinwalker, no rancho de Skinwalker, em que nós vemos todos os fenómenos paranormais num sítio só. Vemos os supostos lobisomens, vemos as orbes, vemos fenómenos poltergeist, dimensionais, vemos os portais e vemos os ovnis, tudo num só. E, pelos vistos, há mais alguns locais no planeta onde isso também acontece, não é? Ao norte de Inglaterra também há um local assim mais ou menos semelhante, e penso que no Oriente também há 2 ou 3 locais assim. E, portanto, como houve financiamento por parte do Congresso, portanto, parte do financiamento do Harry Reid para o Robert Bigelow foi também para estudar o rancho do Skinwalker. Pela famosa NIDS Team e a BASS Team. O NIDS, o Instituto de Investigação de Ciência, foi algo que foi criado pelo próprio Robert Bigelow, que foi buscar cientistas das mais diversas universidades nos Estados Unidos para estudar o fenómeno. Né? Portanto, aproveitou o financiamento para fazer isso. Houve gente dentro do Pentágono, se calhar ligados a algum culto mais religioso, como os evangélicos, que associou a toda aquela parafernália de fenomenologia que pudesse ser demoníaco. E, portanto, rapidamente disseram, se é demoníaco, nós não queremos mexer, e, portanto, cortaram o financiamento. E o Nick Pope, ele já me tinha confirmado isso há um tempo atrás, e voltei-lhe a perguntar o mesmo, para as pessoas ficarem a saber. Uma coisa é uma conversa informal entre 2 pessoas, outra coisa é poder dar também isso a conhecer. E ele de facto disse que já na altura, nos anos 90, havia gente dentro do Ministério da Defesa inglês que considerava que o fenómeno OVNI podia ter alguma coisa de demoníaco. Isto por causa de uma passagem na Bíblia em que refere que Satanás seria o príncipe do ar. E, portanto, como estes objetos se manifestam no ar e é algo desconhecido, pronto, faz-se essa ligação. E, portanto, havia gente que se sentia inconfortável. O próprio L.A. Marzulli, com quem já filmamos mais do que uma vez, também tem um bocado essa perspectiva de que isto é tudo fruto do demónio. Pronto, é mais uma interpretação. Há quem ache que são balões, há quem ache que enfim, é tudo uma ilusão, há quem ache que é o demónio e há quem ache que é extraterrestre. Somos todos amigos. Não é? Continuando a ver aqui a nossa caixa de comentários, temos aqui algumas opiniões. Para mim, os Tic-Tacs são armas desenvolvidas pela Lockheed Skunk Works devido à engenharia reversa de naves capturadas ou caídas. Portanto, esta é uma teoria já antiga e vem na sequência daquela célebre... A Skunk Works já fazia drones em 1945, né? Os Foo Fighters. Sim, e associamos a Lockheed Skunk Works àquela célebre declaração que nunca foi filmada, mas depois foi proferida num evento público que não estava a ser gravado, que já teriam tecnologia para levar o ET de volta a casa. Rich, da Lockheed Skunk Agora Works. pode-se fazer várias interpretações desta... Mas quer dizer, é curioso no fundo que o Steve Justice, que faz parte da Skunk Works, faça parte do Stars Academy, não é? Se ele já sabe isso tudo, então está aqui no fundo a jogar na ilusão também, no fundo a querer-nos todos por louro, pois olha, eu agora faço parte deste grupo e quero estudar OVNIs, mas é tudo uma ilusão, porque fomos nós que desenvolvemos. Se calhar estamos todos a ser levados na letra, não sei. Mas penso Temos aqui uma pergunta do André também, que nos chega pelo Facebook. É escondida esta informação aos presidentes dos Estados Unidos? Isto remete-nos para aquele nível de hierarquia que supostamente haverá, no qual o presidente... Deixa-me só pôr isto, estou a ficar sem bateria, deixa-me só pôr isto a carregar. Com certeza. Esta entrevista vai ficar disponível mais tarde no canal de YouTube Exorealidades, portanto poderá acompanhar subscrevendo o canal, onde terá acesso também a todo um conjunto de entrevistas que temos realizado e que vamos continuar a realizar.
Relativamente a essa pergunta que estavam a fazer, isso também, enfim, já foi abordado em 1001 programas e 1001 entrevistas, é fruto, no fundo, do facto de que os presidentes vão e vêm, portanto, vão e vêm, entre aspas, têm um tempo limitado no poder, não é? E, portanto, há determinados segredos a que não teriam acesso. Não é? Portanto, os militares mantêm-se em funções durante anos e anos, até no fundo, quase indefinidamente, não é? Mas quem está no poder executivo nem sempre tem isto porquê? Porque o próprio Eisenhower, no seu discurso de despedida, nos anos 50, ele, no discurso de despedida televisivo, refere que é preciso ter cuidado com o poder que o complexo industrial militar está a ter, e portanto, e que nos fugiu de controle do poder político. Ele, que era general, penso que de 5 estrelas, e que chegou a presidente, percebeu a certa altura que havia uma facção, o complexo industrial militar, que é quem detém o dinheiro, quem detém o poder, e que de repente conseguiu fugir do controle da esfera política. E, portanto, tinha uma agenda paralela que não era possível controlar. E depois sabemos que existe o chamado black budget, portanto, um orçamento para o Pentágono que não tem supervisão por parte do Congresso, portanto, que é distribuído o dinheiro sem necessitarem de prestar grande... como é que se diz? Sem precisarem prestar contas, digamos assim, não é? Sim, o próprio nome indica, Black Budget é um orçamento para fins militares secretos e, como tal, não serão do domínio público. Temos aqui uma questão também que nos chega, eu peço desculpa por ocupar tanto tempo ao Francisco, eu prometi que isto seriam 30 minutos de atualidade, e a pergunta diz o seguinte, a Lockheed, vamos novamente à Lockheed Skunk Works, é uma empresa privada que o Richard Dolan desconfia estar na posse de tecnologia ET. E assim sendo, teria algum interesse no disclosure? Gostava de saber a sua opinião relativamente a esta pergunta, a integração de tecnologia exógena aos aviões atuais. Desculpa que não percebi a última parte da pergunta. Se haveria algum interesse por parte da Lockheed Skunk Works, uma vez que supostamente trabalhariam com tecnologia recuperada, em que se verificasse um disclosure do fenómeno OVNI. Bom, a resposta é sempre especulativa, não é? Portanto, eu não faço parte... Estamos no campo da especulação. É pura especulação, qualquer opinião que tenha. Eu acho que o disclosure, nesse caso, não beneficiaria em nada a Lockheed, porque o disclosure permitiria que a informação chegasse a todos os outros, não é? Portanto, todos os possíveis competidores, inclusive a de outras nações. E, portanto, penso que nesse aspecto, para eles só faz sentido que prevaleça o mistério, a especulação e, enfim, para eles só beneficiam realmente de controlar a informação. Muito bem, vou fazer aqui a última passagem pelo nosso canal e não tenho aqui novidade nenhuma pergunta que tenha chegado neste momento. Okay. Francisco, estamos gradualmente num soft disclosure, muito bem preparado, muito bem programado, ou estamos a ser vítimas de um grande embuste novamente? Com falsas promessas, com expectativas muito elevadas que se traduzem no fim numa mão cheia de nada. Foi uma coisa que não falamos aqui nesta live, foi a questão daquilo que se prevê venha a ser publicado em junho. Portanto, em dezembro de 2020, o Trump aprovou o orçamento para 2021 que contempla, portanto, o financiamento à Task Force, portanto, que não estava contemplado antes,
mas contempla um valor considerável para a Task Force, mas também pede, portanto, o próprio Comitê de Inteligência depois pede que seja submetido um relatório ao final de 180 dias, e portanto estes 180 dias calham em meados de junho, e esse relatório deveria ser apresentado ao Senado, ao Comitê do Senado, e depois terá que ser não classificado, portanto passível de ser tornado público, sendo que também contempla um anexo de informação classificada. Pronto. E portanto tem havido muitas notícias e muita expectativa dentro da comunidade que no final destes 180 dias que seja tornada pública, seja grande disclosure, não é? Portanto, há muita especulação a correr nesse sentido. Eu gostaria de pôr muita água na fervura e acalmar os ânimos. Primeiro porque o próprio Marco Rubio e até o próprio Chris Mellon já vieram dizer que, se calhar, não vai ser cumprido o prazo. Isto porque aquilo é um pedido e não é propriamente um requisito de lei. E, portanto, outros pedidos semelhantes no passado não cumpriram com o prazo. E, portanto, não há nada na lei que obrigue a essa apresentação, a esse cumprimento de prazo. Depois, eles alegam também que é tanta a informação espalhada em tantos locais. Portanto, o que ali é pedido é que todas as agências de informação, e não só, forneçam informação, forneçam os seus dados à Task Force. Mas claro que eles não vão fornecer a seu bel prazer. Portanto, é a própria Task Force que tem que lhes bater à porta. Portanto, os elementos da Task Force vão bater à porta e vão chegar tipo à CIA e vão perguntar: olha, com quem é que eu devo falar? Mas o senhor tem necessidade de saber? E os próprios essa é a eterna questão da necessidade de saber. Os próprios FOIA, né, os Freedom of Information Act, a Lei de Liberdade de Informação, que começou a operar nos Estados Unidos nos anos 70, em que permitiu a qualquer cidadão requisitar documentos que sejam passíveis de ser desclassificados, né? Quando pediam documentos ao FBI, o FBI dizia muitas vezes que não tinha nada. Eles iam à CIA e obtinham documentos que tinham referência ao FBI. Portanto, há ali informação que não circula, que é estanque, que é nessa necessidade de saber, e, portanto, tudo isso vai causar conflito, vai causar confusão, e depois é tanta a informação, são 70 anos de informação, supostamente, não é? Portanto, em 180 dias, quem está à frente da Task Force, pelos vistos, é alguém com uma patente mais ou menos baixa. O fundo não é assim tão grande e, portanto, é uma tarefa hercúlea para cumprir em 180 dias e, portanto, neste momento está-se à espera que o prazo não seja cumprido. Isso significa que depois, não sendo cumprido, nunca se saberá ao certo quando é que será posto cá fora, e mesmo que seja cumprido, o facto de haver um anexo com informação classificada quer dizer que grande parte da informação, o grande sumo, possa não ser tornado público, e portanto, mais uma vez, a montanha vai parir um rato e vamos ficar todos na mesma. Portanto, eu pessoalmente não tenho grandes expectativas. Não vai ser o restart que todos esperavam, um restart da era ufológica. E a conclusão pode ser que lá está, aquilo que o Rubio diz. Eu prefiro que seja tecnologia de outra nação, que seja tecnologia de extraterrestre do que de outra nação. Eles podem simplesmente dizer que não chegamos a conclusão nenhuma, a informação que obtivemos é escassa e, portanto, vamos continuar a estudar. Essa pode ser a conclusão, basicamente. Agora, eu gostava de referir, é muito interessante que nos últimos tempos temos o James Woolsey, aquilo que eu referi, antigo diretor da CIA, que teve tal briefing com o próprio Stephen Greer, a dizer recentemente, ainda durante este mês, que acreditava que provavelmente tínhamos sido visitados e que havia mais para além da informação que nos estava a ser facultada. Temos o John Brennan. Temos o John Ratcliffe, que foi diretor da agência de inteligência durante o Trump, que recentemente, portanto, em março,
Na Fox News disse que havia muitos mais avistamentos do que aqueles que estavam a ser falados, havia informação de facto muitíssimo relevante, que não sabia até que ponto iria ser desclassificada, mas que de facto aquilo que até ao momento tinha sido observado, as várias incursões de objetos em operações da Marinha, etc., que levantavam muitas questões e que não eram facilmente explicáveis. Portanto, aquilo que era observado era tecnologia que não tinham e que não sabiam, não davam explicação. Portanto, acho muito interessante. Temos a felicidade e lá está, e depois todo o burburinho, todo o êxtase, seja na sociedade civil, na internet, nos vários grupos que por onde vou passando e por onde vai havendo a partilha de informação, está tudo ao rubro. O Pedro Baiões pergunta-nos se existe algum dispositivo antigravítico criado. Uma vez mais, vamos entrar no campo da especulação e daquilo que possa eventualmente existir. Sim, há várias, isto não é novo, há várias, não me admirava, porque há várias experiências feitas ao longo dos anos com objetos. Agora, John Sears, se não estou em erro, ele próprio, que era um menino prodígio que desenvolveu, tipo o Bob Lazar, não é? Portanto, que desenvolveu, mas o John Sears era inglês, desenvolveu equipamentos que podiam ser semelhantes a antigravíticos, que inclusive chegaram a ser confundidos com OVNIs. Então ele fez algumas experiências, e portanto não me admira que se uma simples pessoa com cabeça não é, fora da caixa consegue desenvolver, provavelmente pessoas com instituições com fundos como no Pentágono, de certeza que já desenvolveram algo assim semelhante. Isso não me espanta. Muito bem, Francisco, vamos dar por encerrada a nossa conversa, agradecer o tempo que disponibilizou para comentar a atualidade. E agradecer a quem esteve a ver e a ouvir. Pedir que subscrevam o canal Exorealidades, vai ser a forma de poder voltar a ver esta conversa. E também pedir ao Francisco que se volte a juntar a nós quando surgirem novas novidades que assim o justifiquem para uma segunda emissão deste comentário da atualidade. É possível que maio seja um mês interessante. Maio promete ser interessante e junho está já marcado pelo célebre dia 25. Maio e junho são 2 meses que poderão vir a ser interessantes. Obrigado a todos que nos acompanharam. Subscrevam o canal e vemo-nos numa próxima ocasião. Abraços. Abraço.